Muito boa noite a todos os amigos que acompanham a Connect TV e a TV8. Estamos mais uma vez aqui para o nosso quadro Política em Foco e o nosso entrevistado de hoje é o deputado federal Vinícius Poit, que já está conectado com a gente. Muito boa noite, deputado. Boa noite a todos os telespectadores que estão acompanhando o Política em Foco. Estou à disposição aqui. Deputado, eu quero começar esse nosso bate-papo aqui falando um pouquinho a respeito do Partido Novo, né? Um partido que ele chega na política brasileira com algumas propostas diferenciadas, uma proposta de independência, de não uso dos recursos públicos. Como é que tem sido, dos recursos públicos para as campanhas, como é que tem sido permanecer com esses ideais tão difíceis, né? Sabendo que eleição, após eleição, as coisas estão cada vez mais apertadas. Como é que tem sido manter os princípios do Partido Novo? Perfeito. Princípios e valores são inegociáveis. Então, a partir do momento que você sabe quais são os princípios e seus valores e disso você não abre mão, é importante, você consegue entrar na política sem alterá-los, né? Então, o Partido Novo, ele tem um projeto de país, um projeto de longo prazo, não um projeto de pessoa ou um projeto de poder. E a partir do momento que eu entro lá com esse espírito, conhecendo meus princípios e valores, o espírito de servir a população, as coisas ficam mais fáceis ou menos difíceis da gente trabalhar e dar resultado, né? Na vida, gente, quando tudo é prioridade, acaba que nada é. Então a gente define nossos 5 princípios e valores, por exemplo, e o resto a gente vai tateando para ir ganhando as brigas aos poucos. Não adianta querer ganhar todas de uma vez. Então é dessa forma que eu entro lá, muito firme, prestando contas, sendo o deputado mais transparente da história. Recentemente a gente recebeu esse reconhecimento, porque aí a gente tem um público ali a servir. E isso garante que nossos princípios não sejam alterados de maneira alguma. É fácil? Não é. Mas é bem mais realizador. A gente volta para casa de cabeça erguida, de consciência limpa e com a certeza que a gente está transformando a política no país. Um dos princípios que a gente sempre, né, viu ligados aí às diretrizes do Novo é de não personalização do partido. Não é o partido de pessoas, né, um partido de ideias. Agora, é inegável que o partido é conhecido como o Partido do Amoedo, né? Todo mundo fala, o Partido do Amoedo é uma coisa que para a população e para boa parte da imprensa ficou usual. Eu queria que falasse um pouco desse momento do Amoedo, que veio da última eleição como uma possível esperança, teve uma votação aquém, talvez, do que o projeto do partido gostaria, não teve, talvez, no segundo turno um peso importante, não foi decisivo, e agora se posiciona, a princípio, o que a gente vê na movimentação de bastidores para 2022, o que podendo ser um ator coadjuvante nesse processo da tentativa de montar uma coligação, uma junção de pessoas ao centro, que seja uma alternativa ao radicalismo de direita ou de esquerda. Como é que faz? Como é que está esse momento do Novo nessa construção dessa tentativa de uma nova via para o Brasil, sendo, a princípio, coadjuvante? Perfeito. Já a pergunta é importante. O pessoal fala o Partido do Amoedo porque foi o fundador do partido, foi o primeiro candidato à presidência do partido, né, e está despontando nas pesquisas agora. Mas é um partido que se preocupa, sim, e ter sucessores também, né? Afinal, um bom líder, ele é aquele que bate meta com a equipe, não pega atalho e forma sucessores. Então é o partido aqui em São Paulo, por exemplo, do Ricardo Melão, do Sérgio Vitor, do Daniel José, do Reni, né? É o partido que eu represento lá na Câmara, que o Alexis, que a Adriana, de outros estados, o Marcel Van Hatten, o Paulo Ganimi, o Gilson Mitrô, o Lucas Gonzalez. Então, é um partido formado já por 52 mandatários no Brasil, governador Romeu Zema, prefeito Adriano de Joinville. E nessas eleições, a gente carece de uma terceira via.
Eu defendo que o partido tenha uma candidatura à presidência o quanto antes, né? Hoje só se fala na candidatura do presidente Bolsonaro, né? Do presidente Lula, e são duas candidaturas polarizadas, que eu não acho que é o mais saudável para o nosso país. Tem o Ciro correndo por fora, mas ninguém se posicionou de fato como terceira via. O Novo tem a possibilidade de colocar uma candidatura. E acho importante a gente estar aberto ao diálogo, porque não dá para a gente querer fazer sozinho. Eu não acredito que isso vai funcionar nem na presidência, nem no estado de São Paulo. Eu lá na Câmara dos Deputados, hoje coordeno a bancada paulista, que são 70 deputados e 3 senadores. E isso só é possível por conta do diálogo, por conta de saber lidar com o diferente e focar no que nos une. Na candidatura à presidência, o João Moedo não confirmou se ele quer ser o presidente, já se colocou à disposição. Lógico que o partido está conversando e ele já desponta na pesquisa. Então, se for ele o nosso candidato, nós vamos lutar por isso e vamos para cima, né? E vai ser um dos primeiros a sair e se colocar à disposição. Então, acho que isso é importante. Agora, não acho tanto que existe tanto o papel dele, assim, ou o papel do Novo como coadjuvante nesse momento. Pelo contrário, a gente vai ganhando mais protagonismo com o passar do tempo. Pode ser nessa eleição que a gente ganha a eleição? Pode ser nessa eleição que a gente ganha a eleição ou compõe uma chapa que vai ser vitoriosa. Ou pode ser na próxima. A política de princípios e valores sólidos, ela é construída passo por passo. Mais importante do que dar certo de uma vez é fazer o certo, gente. Para a gente ter um resultado sólido a médio e longo prazo. Sem populismo, sem extremismo. Essa é a postura do Novo. Estou muito confiante para as eleições de 2022 e a gente pode sair de um papel somente de coadjuvante para ter um protagonismo maior no nosso país. Deputado, ainda falando dessa corrida presidencial, o MBL tem divulgado com bastante frequência uma possibilidade, inclusive é um post de ontem, se não me engano, do deputado estadual Arthur Duval, uma possibilidade de uma chapa que tenha como integrantes ou como protagonistas, aí tirando aquela palavra anterior, né, de coadjuvante para protagonista, João Moedo, Sérgio Moro e Danilo Gentili, que talvez seja o nome que tenha causado mais prós e contras. Prós, porque ele acaba atraindo os holofotes da mídia, isso é sempre muito bom para uma candidatura, para um grupo político, mas ao mesmo tempo sendo ridicularizado, dizendo como é que pode um humorista, quem é que vai levar a sério uma chapa que diz que o candidato a presidente pode ser um humorista conhecido, tal. Como administrar e até onde vai? Até onde está a verdade disso? É real essa possibilidade de Danilo Gentili encabeçar uma chapa como candidato a presidente? Olha, pelo menos até a mim aqui não chegou nenhuma informação do tipo, né? Aqui no Partido Novo a gente separa bem a gestão do mandato, a gestão dos políticos para a gestão do partido. Então isso é algo que fica a cargo do Diretório Nacional discutir, né? Como eu disse, o João Moedo é uma possibilidade, mas nem isso está confirmado ainda, quanto mais, né, uma chapa com Danilo Gentili e com Sérgio Moro. Eu acho saudável aparecerem outros nomes representando a nova maneira de fazer política, seja o Moro, seja o Gentili, mas eu vejo ali dos três, né, quem tem um pouco mais de engajamento, experiência e está um pouco mais à frente disso é o próprio João Amoedo. Então, todo mundo que vier para somar nesse projeto, somar nessa chapa, eu acredito que vai ser super bem-vindo. E da minha parte aqui também, me preocupo muito com o estado de São Paulo, onde a gente precisa também renovar e aonde eu tenho uma atuação agora um pouco mais focada. E confio no partido, confio no Diretório Nacional para a gente participar da melhor forma aí e você sempre está à disposição para contribuir. Vejo com bons olhos esses nomes e olho o João como um cara que está um pouco mais preparado e posicionado para liderar esse grupo. É aí que talvez esteja o gargalo, né? Que a gente fala de uma possível união, seja ela mais ao centro, mais à esquerda, sem ser
Os que estamos convencionando chamar de radicais, não quero aqui fazer nenhum tipo de juízo de valor do que seria uma chapa do PT pura, uma chapa do partido do presidente pura e todo mundo que tente transitar ali no meio, é justamente quem é que vai ceder o espaço da cabeça da chapa, né? Essa é a grande questão. O senhor fez uma citação aí que dá a entender que o Novo deve ou pode lançar um candidato ao governo do Estado independente, o Partido Novo mesmo trazer um candidato. Essa é uma conjuntura possível e talvez o nome do senhor seja esta opção? É uma possibilidade forte, né? Eu, inclusive, estou no processo seletivo. A gente tem um processo aqui para formar essa candidatura. Passa desde entrevistas, currículo, um esboço de um plano de governo, racional do como é que nós vamos ganhar essa eleição, como é que a gente vai formar um novo governo para o Estado. E eu participo dela, né, como um pré-candidato dentro do processo seletivo. Então, eu tenho bastante confiança que a gente vai ter uma chapa forte para 22, com o presidente da República, com o candidato ao Senado e com um candidato ao governo do Estado de São Paulo. Defendo isso porque o Estado já vem de várias gestões sucessivas de um único partido. O Estado, assim como qualquer área na política, né, eu defendo isso lá na Câmara dos Deputados e tenho que defender isso aqui na gestão, tem que passar por sucessão, por renovação, tem que oxigenar essa política, colocar novos ares, não só de partido, de mentalidade, mas de postura de um governador. Então, me coloco à disposição aqui, junto com o Partido Novo, para a gente ter não só, mas não é um candidato do Novo ou um candidato de si próprio, né? Mas sim um grupo, certo? Com pessoas especialistas em cada área, quem é que entende de segurança, quem é que entende de economia. Essa candidatura tem que ser apresentada em grupo, né? Com os notáveis, com as pessoas que entendem do seu setor, desenhando o programa de governo junto, porque aí não fica o programa de governo uma proposta de uma pessoa só, de um partido só, mas sim de vários paulistas que querem melhorar a situação do nosso Estado. E também defendo, a gente está aberto a conversar, sim, com outros políticos que queiram vir para esse projeto e, lógico, assumam alguns compromissos, princípios e valores que a gente defende. Não usar o dinheiro público para fazer campanha, né, por exemplo, não usar o dinheiro público para manter o seu partido e assumir compromissos de reduzir a máquina quando chegar lá. Porque senão fica muito discurso e pouca atitude a hora que chega no poder. Eu, recentemente, nas últimas semanas, tive a oportunidade de entrevistar outros dois possíveis candidatos, por enquanto, talvez pré-candidatos, o ex-governador Márcio França e também o deputado estadual Arthur Duval, ambos com o discurso similar de que não é o momento ainda, não tem ninguém definido, mas que buscam esse espaço. E é um consenso, e talvez o senhor concorde, que a mídia brasileira, principalmente a grande mídia, não faz esforço nenhum para que haja um debate sério, antecipado, com espaço para comentar propostas, para comentar projetos dentro da sua programação, deixando única e exclusivamente para possibilidade daquele debate mais, vamos dizer, virulento, aquele debate mais de embate, não de debate de ideias, para a reta final, e muitas vezes excluindo alguns candidatos, como aconteceu outras vezes. O que o senhor pensa aí de possibilidade? O senhor, por exemplo, aceitaria debater com esses possíveis candidatos antecipadamente para que as ideias comecem a florescer e não fique só naquele momento eleitoral efetivo? Com certeza, eu acho saudável, né? Tanto de acordo com a justiça eleitoral, com as regras, a gente começar a mostrar o quanto antes quais são as propostas, né? O que a gente acha importante para o Estado de São Paulo. Acho que, por enquanto, aonde for possível discutir esse tipo de proposta em rede social, em outros tipos de mídia, a gente vai fazer. E para as mídias, que aqui, como a gente tem um espaço agora com você, no Política em Foco, e outras, né? Mas eu acho que a dificuldade aqui no Brasil é aproximar a política do cidadão. E é o cidadão se interessar mais por política. Tem aquela frase inspirada no Platão, que o preço que o povo vai pagar por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Então, um dos meus objetivos é cada vez mais prestar contas, estar próximo do cidadão e mostrar o que está acontecendo lá. Isso vale na campanha.
porque a pessoa vai votar em quem converge mais com as ideias dela, em quem defende melhor as ideias dela. E aí, do meu lado, eu acredito que a gente precisa de uma política de mais diálogo, uma política de mais resultado, menos mitada, lacrada, menos briga na internet, em qualquer lugar, né? As pessoas vão muito para o enfrentamento, para o que dá polêmica, e pouco para o resultado, para o trabalho. Tá bom, mas o que você entregou no seu mandato? O que você fez de fato para o cidadão? Porque eu não quero, por exemplo, um representante político que vai ficar lá só brigando, que vai ficar lá só arrumando encrenca em tweet. Isso aí não vale nada, não vai passar saneamento básico na casa de ninguém, não vai gerar emprego para ninguém. Então a gente precisa de alguém que foque no trabalho, foque no resultado. Quando a gente olha os dois extremos, tem uma parte do meio aqui que é a parte que trabalha. E aí eu agradeço demais todo o espaço que tiver para debater, para colocar as propostas dentro das regras eleitorais, porque assim a população vai ficar ainda mais conscientizada e com certeza vai votar e quem melhor representa o paulista. Eu fico feliz com isso, mais uma pessoa que se predispõe, e a Connect TV já está disposta a iniciar rodadas de debates entre dois candidatos, fazendo alternância disso, para falar de propostas e um pouco menos, né, de guerra, um pouco mais de planejamento, antecipando o debate, não antecipando o período eleitoral, mas antecipando o debate sério a respeito do nosso Estado. A gente tem feito essa abordagem e parece que teremos sucesso nisso muito em breve. Deputado, falar um pouquinho dos seus posicionamentos recentes, e um deles aqui, que eu gostaria de questionar a respeito de certa maneira, a crítica que o senhor fez ao anúncio de que os Correios dão lucro, né? Que isso não seria verdade por conta, como os Correios não pagam os tributos, não pagam os impostos, esse lucro seria fictício. Queria que o senhor explicasse um pouquinho o seu posicionamento e eu vou fazer o contraponto. Perfeito. Não, o Correio acumulou um prejuízo muito grande de 2015 até 2017. Teve um período, né, de prejuízo bilionário. Recentemente, a partir desse último governo, no finalzinho do governo do presidente Temer, agora presidente Bolsonaro, o Correio começou a reestruturar e começou a sobrar um pouco de dinheiro no lucro operacional. Agora, acumulou tanta dívida, inclusive, acumulou tanta dívida, e também tem o fato de não pagar impostos, não pagar IPVA desses milhares de carros que outras empresas de logística pagam, que não sobra dinheiro. Então esse lucro operacional é fictício, porque não está pagando um monte de imposto que o outro paga, e mesmo com esse lucro operacional, gente, não sobra dinheiro, dá prejuízo. O Tesouro Nacional tem que botar dinheiro, porque depois do lucro tem as dívidas de anos, dos prejuízos acumulados lá para trás. Então, a gente tem que analisar na última linha, né? O comerciante, o senhor que é dono de uma padaria, né? Ou a senhora que é dona de uma oficina ou de um salão de beleza, de algum pequeno comércio, aonde que ela mede o resultado? O quanto que entra de dinheiro e o quanto que sai do dinheiro. Então, a gente tem que olhar esse fluxo de caixa dos Correios e ele é negativo. Não tem o que dizer contra os fatos. E por isso eu reforço na necessidade de quebrar o monopólio postal, que é o monopólio de mandar telegrama, de mandar carta, e botar os Correios para concorrer no mercado, com todas as outras empresas, né? Seja, que te viu recentemente o Mercado Livre, investimento que fez aqui em São Paulo, a Magazine Luiza, a Braspress, empresas que pagam todos os impostos e empresas que estão enfrentando concorrência aí. Por que os Correios se prestam um serviço tão bom, né? E eu não estou dizendo que prestam um serviço ruim agora, que esse não é o ponto. Por que eles não concorrem com o mercado? O senhor é a favor da privatização dos Correios? Sou a favor da privatização dos Correios. E ela começa pela quebra do monopólio postal, que é a questão do monopólio de mandar o telegrama. E aí a gente pode ir caminhando, com transformar o Correios em economia mista e analisando como é que o resultado disso se dá. Porque ter uma empresa onde o próprio carteiro, que está lá trabalhando de sol a sol, que é um herói esse cara, é assaltado praticamente, né, pelos dirigentes políticos que pegam dinheiro do Postales, do fundo de pensão, investem na Venezuela e vira pó. Depois para descontar do olerite do funcionário para recompor. Pelo amor de Deus, gente. O cara não pode ficar sujeito a um controle de político que
muda presidente, troca todo mundo e está usando o Correio como cargo para fazer favor político para alguém, não para ser mais eficiente para a população. Tem que privatizar. Muito bem. Vamos agora para a parte final, talvez a mais ácida do nosso bate-papo aqui, que é a CPI da pandemia, né? Ou com diversos subapelidos, né? CPI da cloroquina, CPI da vacina, CPI do Pazuello, cada hora surge um enfoque novo. Eu queria que o senhor fizesse primeiro uma explanação do seu posicionamento desses primeiros episódios, né, da CPI, que são muito controversos. Queria a sua abordagem. Eu acho que são duas coisas. A CPI tem que ser levada a sério. Não pode ser um espetáculo político ou quase um espetáculo circense, né? Eu defendo a instalação da CPI, defendo a investigação e a punição dos responsáveis, não só no âmbito do governo federal, mas dos governadores estaduais e também dos prefeitos, né, dos municípios. Agora, as duas primeiras coisas que a gente vê, a primeira, é lógico, não pode virar um espetáculo político, né? Desde o primeiro discurso do relator, do Renan, até dos conflitos aonde participantes da CPI têm filhos que são governadores e possíveis investigados, aí um chamando o outro de vagabundo ali, é o sujo falando do mal lavado. Então, aquilo ali, para mim, não rende nada. Aquilo ali é politiqueiro. Agora, o segundo ponto é que onde tem fumaça tem fogo. E essa CPI já está levando várias questões em relação à vacina da Pfizer, em relação a como é que um ex-ministro pede uma liminar para ficar calado. Ou seja, mas tem medo de dizer o quê? Quem não deve, não teme. Quando a gente vê as declarações do próprio ministro de Relações Exteriores, que falou, Ernesto Araújo, quando a gente vê o cara da comunicação, o Fábio Von Garten, lá, então existem contradições, um fala uma coisa, o outro fala outra, não tem as informações, tem que pedir mais documento, e aí isso mostra que tem problema ali, tem que ser investigado. Então, ficam duas observações sobre essa CPI. A primeira, né? Não pode virar um espetáculo circense, essa CPI tem que ser séria, e a segunda é que a gente precisa aprofundar a investigação, porque onde tem fumaça tem fogo, e os participantes da CPI deram todos os indícios possíveis que tem coisa ali para investigar e para apurar. Fazer um comentário pessoal aqui, eu acho sempre muito difícil da gente convencer a população não politizada, né? Quem já tem um lado, quem já tem, vamos dizer, uma paixão política, ele se posiciona muito cedo. Mas é muito difícil colocar Renan Calheiros como um dos comandantes de uma CPI, né? E tentar ganhar a simpatia e a seriedade da população com o histórico do senhor Renan Calheiros, com os posicionamentos. Eu assistindo agora pela manhã uma entrevista do presidente também da CPI, o Omar Aziz. Quer dizer, a coisa já está pré-julgada e pelo menos deveria ser disfarçado, nem isso foi. Mas falando ainda da CPI, o senhor considera que é o momento adequado, este momento onde a gente ainda enfrenta uma pandemia que assola o país, onde tem a tal da cepa indiana chegando pelo Maranhão, pela Argentina, há preocupações graves e aí a gente quase que monopoliza a mídia, a gente quase que monopoliza os esforços políticos para atacar ou para defender. É o momento adequado ou o momento deveria ser de, peraí, vamos primeiro resolver esse problema, esse BO, e aí daqui a pouco a gente aponta o dedo para os culpados e evidentemente os pune cada qual em sua devida instância? Olha, eu acho que é muito ruim nesse país, né? A gente parar tudo para resolver uma coisa só. Temos 513 deputados, 81 senadores, são poucos senadores que participam da CPI. A grande maioria dos parlamentares estão lá e tem que trabalhar por outros temas, reforma administrativa, reforma tributária. Mesma coisa o governo federal. Então, eu acho que vai existir um momento adequado e ideal. Sempre vai ter alguma coisa para a gente fazer. Daqui a pouco, se Deus quiser, todo mundo vacinado, a economia retomando. Não, agora não é o momento adequado porque tem a economia retornando. Então, a sua pergunta é ótima
E eu digo que é o momento adequado, sim. Foi o momento que a gente conseguiu, com tantos possíveis escândalos, com tantas perguntas não respondidas, e foi acumulando, a gente tem que desvendar isso. Porque, de repente, colocando mais luz e mostrando que a sociedade está alerta e que esse tipo de desleixo com uma gestão da pandemia, ou descaso, ou negacionismo, não vai passar mais, o governo toma atitudes mais sérias. E as pessoas envolvidas na gestão da pandemia tomem atitudes mais sérias. Então, essa CPI veio no momento que tinha que vir e a gente não pode usar ela como uma desculpa para parar as outras atividades do parlamento, porque tem muito senador, muito deputado. Ah, não, agora a CPI, então nós vamos brincar a reforma administrativa tributária. Isso é a cara de pau da turma lá. Tem gente, tem estrutura e tem espaço para fazer tudo. Estudar a reforma administrativa, estudar a reforma tributária e os que estão responsáveis pela CPI tocar a CPI. O senhor sente que, de alguma maneira, há um interesse do grupo mais oposicionista, ferrenho, do atual governo, para que paralise, porque o não ter as reformas, o não andar outros assuntos do país, de certa maneira, daqui a pouco vai refletir politicamente, ou seja, tudo que se poderia estar fazendo. O senhor citou, por exemplo, a reforma administrativa, eu não quero colocar palavras na sua boca, mas eu sinto um tom de crítica, que estão usando a CPI para paralisar o resto. O senhor sente que isso é uma coisa proposital, é um movimento proposital da oposição, pensando exclusivamente em outubro de 2022? Não tenho dúvida, porque tem gente que está lá só para politizar e não está lá para dar resultado. Então, existe uma oposição que já quer cada vez mais sangrar o governo e para 22. Agora, existe um governo também que barganha esse tipo de coisa. Estão querendo bater na gente via CPI, então eu vou travar algumas coisas aqui do lado do governo. Então, são os dois lados. Existe a posição e existe a base que está politizando o tema. O senador Flávio Bolsonaro, para ter aquela postura lá de ser um vagabundo, aquilo lá é para politizar, aquilo lá é para criar uma cortina de fumaça diante de outros problemas que o governo federal está enfrentando. Então a gente precisa, pessoal, de gente mais séria na política, de gente com diálogo, de gente com postura para representar o brasileiro. Não que vai lá como se estivesse indo para um ringue, para o UFC, para um ringue de boxe, pelo amor de Deus. Tem que ter gente séria e gente com vontade de trabalhar, sem preguiça de trabalhar, sem preguiça de enfrentar os temas prioritários para o Brasil, com seriedade, para parar de politizar tudo. Não só a oposição, que tem todo o interesse que esse governo pare e o Brasil não ande para sangrar até 2022, mas o governo também, que tem que enfrentar a responsabilidade pela gestão da pandemia e precisa enfrentar esse centrão. Não pode ficar de joelho para o centrão, cedendo emenda e cargo, enquanto a gente não consegue privatizar nada, não consegue reduzir a máquina. Aliás, só aumenta, Criar novos ministérios, criar as novas estatais, em vez de diminuir o número delas. O senhor falou de sangrar, Quem sangra no final é a população mais frágil, A população é quem sangra, infelizmente. Quem paga a conta é o povo. Sempre, Sempre, sempre. Para finalizar, vou fazer 3 perguntas bem capciosas. O senhor está preparado? Vamos lá. Por favor, manda lá. Segundo turno, com Amoedo contra Lula. O senhor vota em quem? Não, Amoedo. A gente está batendo forte aqui para ter a terceira via. Segundo turno, Amoedo contra Bolsonaro. O senhor vota em quem? Amoedo também. Segundo turno, Lula contra o Bolsonaro. O senhor vota em quem? Cara, essa daí eu vou votar nulo ou vou votar para ter a terceira via lá. Porque esse segundo turno não dá para ter. Eu acho que se tivesse segundo turno é o fim, entendeu? Então é a catástrofe maior do nosso país. Vamos lutar para ter a terceira via lá. E eu acredito que vai dar, que não vai ter esse segundo turno, não. Deputado, eu vou cumprir o que eu combinei com a assessoria, vou encerrar a entrevista nesse momento, que eu sei que o senhor tem compromisso, quero que o senhor faça as suas considerações finais e desde já agradeço a disposição de bater esse papo com a gente. Perfeito. Agradeço muito todos os telespectadores, agradeço a oportunidade principalmente de mostrar diálogo, gente. A gente tem que acabar com o extremismo político no nosso país.
né, e lutar para ter mais diálogo, para a gente focar no que nos une e termos líderes que governem para todos, não só para uma parte do nosso país, líderes que governam para os 210 milhões de brasileiros. E um líder aqui no estado também que governe para todos os paulistas com muita proximidade cidadão. Então, fico à disposição. Quem tiver alguma dúvida, me manda uma mensagem no Instagram. Eu respondo todos os directs pessoalmente. Né? Lá é o canal da gente falar. Tem as outras mídias também, mas lá no Vinícius Poit, no Instagram, a gente pode conversar mais. E fico à disposição, com transparência, com prestação de contas e buscando sempre dar um exemplo de diálogo e de foco no trabalho, foco no resultado para o cidadão. Menos mitada e menos lacrada. E muito mais trabalho. Deputado Vinícius Poit, muito obrigado mais uma vez pela atenção, pelo tempo, né? Em tempos tão corridos como nós estamos, onde os bastidores da política estão fervendo e a atuação diária de um parlamentar que tem que ser valorizada, tem que ser respeitada, porque os que trabalham, trabalham muito, né? Talvez não sejam todos, mas os que trabalham, e o senhor, a gente tem acompanhado o trabalho, tem até, inclusive, tem fãs do senhor aqui na nossa produção que já conhecia todo o trabalho, acompanha desde antes da eleição. Então, parabéns aí pelo posicionamento, muito obrigado mais uma vez. Nós voltamos aos estúdios com Gil Latoreira.